O nosso assunto agora é cirurgia do aparelho digestivo, mitos e verdades. Quando realmente é necessário fazer uma cirurgia e quais os benefícios dela, com a nossa referência profissional, que é o Dr. Flávio Panegali Filho. Olá, doutor Flávio, tudo bem com o senhor? Tudo certo. Doutor, quando falamos em cirurgias do aparelho digestivo, do que exatamente estamos falando? Então, quando a gente se refere a cirurgias do aparelho digestivo, nós estamos falando especificamente dos procedimentos cirúrgicos que envolvem os órgãos que fazem parte do sistema digestivo, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas consideramos o trato digestivo alto, baixo e todos os órgãos nele envolvidos e o tratamento cirúrgico das doenças que estão relacionadas a esses órgãos. Doutor, por que as doenças digestivas estão entre as que mais impactam a qualidade de vida das pessoas? Veja, quando a gente fala do sistema digestivo, a gente está falando principalmente em alimentação, né? Então, doenças digestivas, geralmente elas vão impactar na alimentação do paciente, em dificuldades alimentares, em alterações do apetite e em sintomas que vão impactar a vida do paciente como um todo, né? A parte laboral, enfim, são doenças que de fato pesam no dia a dia dos pacientes. Em que momento o paciente deve procurar um cirurgião do aparelho digestivo? Veja, a procura pelo cirurgião do aparelho digestivo ela pode acontecer em diversos momentos. Seja quando aparece algum sintoma específico de algo, digestivo, ou mesmo quando o paciente vai fazer algum exame de check-up e ali aparece alguma alteração, mesmo que não haja sintomas. Então, alterações de exames ou sintomas específicos ou não podem sim requerer uma avaliação especializada. E quais órgãos fazem parte desse aparelho digestivo? A gente pode dividir o aparelho digestivo mais ou menos em duas partes, o aparelho digestivo alto e baixo. No alto a gente tem órgãos como o esôfago, o estômago e no baixo os intestinos, tanto delgado quanto grosso, além dos outros órgãos que fazem parte, como fígado, pâncreas, vesícula biliar, enfim, geralmente são os órgãos com os quais a gente trabalha. Falando em sintomas comuns que servem de alerta, o que nunca deve ser ignorado? Muito bem, então essa é uma pergunta muito importante. Dor abdominal nunca deve ser esquecida. Se existe dor, é algum motivo, muitas vezes algo simples, que pode ser tratado, às vezes até clinicamente, como algo mais complexo. Além disso, outros sintomas, como alteração de apetite, dificuldade na alimentação, dificuldade ou sangramento nas evacuações, são sintomas que podem significar algum problema do aparelho digestivo e que deve ser investigado e tratado da melhor maneira possível. Doutor Flávio, quais são as doenças mais comuns tratadas com cirurgia digestiva? Então, hoje, na nossa área de atuação, a gente trabalha com diversos tipos de cirurgia nos mais diferentes órgãos do aparelho digestivo. Por exemplo, pedras na vesícula biliar, pedras ou cálculos na vesícula biliar, refluxo gastroesofágico, endometriose intestinal, que é uma doença ginecológica, porém tem afecção do aparelho digestivo também, obesidade, através da cirurgia bariátrica, dentre outras muitas. Em quais casos a cirurgia é a melhor ou única solução? Existem alguns casos em que a cirurgia ainda é o único tratamento possível, e em alguns outros onde ela é, com certeza, a opção mais indicada. Então, por exemplo, pedra na vesícula. Não existe tratamento clínico para isso. O tratamento é sempre cirúrgico. Outro quadro que é sempre cirúrgico são as hérnias de parede abdominal. Hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia incisional, através da incisão de uma cirurgia prévia. Então, essas coisas que eu falei, o tratamento é sempre cirúrgico. Para resolver esse problema é sempre com uma cirurgia. Existe diferença entre cirurgia preventiva, corretiva e de urgência? Então, existe com certeza. Cirurgia preventiva é um termo um pouco mais difícil. Normalmente não se faz muita cirurgia para prevenir problemas. Mas a gente pode separar isso em dois grupos, as cirurgias de urgência ou emergência e cirurgias eletivas, que são aquelas marcadas. Muitos problemas de saúde que vão ser tratados de maneira eletiva, se postergados, podem sim se transformar em uma cirurgia de urgência ou emergência, pela piora clínica. Então existem sim doenças do aparelho digestivo que podem causar ou ocasionar cirurgias emergenciais, mas a maior parte delas a gente ainda consegue tratar isso de maneira marcada, controlada. Doutor, quais são os principais tipos de cirurgia do aparelho digestivo atualmente?
Atualmente a gente tem a cirurgia tradicional ou cirurgia aberta, que ainda existe e está, digamos assim, indicada para os casos mais de exceção, onde a cirurgia minimamente invasiva não consegue entrar, o que é muito pouco hoje em dia. Os principais tipos de cirurgia são as cirurgias minimamente invasivas, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. O que mudou com a cirurgia minimamente invasiva? Muita coisa mudou, principalmente o resultado dos procedimentos e a recuperação dos pacientes. Então, hoje, um paciente que faz uma cirurgia minimamente invasiva, seja ela laparoscópica ou robótica, e seja qual for o tipo da cirurgia do aparelho digestivo, o paciente consegue retornar mais precocemente às suas atividades, consegue obter um quadro de menor dor no pós-operatório, além de muito menos sintomas no pós-operatório dessas cirurgias. Quais os benefícios para o paciente em termos de recuperação e segurança? Muitos. Então, como eu falei, dor, em primeiro lugar. A incidência da dor é algo que não deve ser subestimado. Então, se a gente consegue diminuir a dor do paciente, isso já é uma grande vantagem. Outros sintomas, como imobilidade, né, que fazem o paciente ficar mais tempo afastado do seu trabalho ou mesmo das suas atividades em casa, também. Então, a recuperação global do paciente como um todo é melhor numa cirurgia minimamente invasiva. Perfeito. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional? Sim, a gente atua no mercado já da cirurgia do aparelho digestivo há cerca de 8 anos, trabalhando tanto com cirurgia laparoscópica quanto com cirurgia robótica. E nesses casos a gente opera, como eu falei, aquelas doenças que a gente estava conversando antes. Cirurgia de vesícula, refluxo, endometriose intestinal, bariátrica, hérnias de parede abdominal. Então o nosso trabalho contempla todas essas doenças. O senhor é uma das grandes referências em Curitiba, no estado do Paraná. A que fator o senhor atribui isso? Veja, a gente procura trabalhar com a maior seriedade e ética possível dentro do nosso trabalho. Então, se hoje a gente consegue ser referência, é pelo cuidado e por tudo que a gente traz para os pacientes, né? Não só um tratamento cirúrgico, mas sim um cuidado geral, um cuidado como um todo, atenção no pré, no peri e no pós-operatório. E o que o levou a escolher a cirurgia do aparelho digestivo? Desde a formação na faculdade, sempre busquei algo cirúrgico. E vendo a anatomia de todo o corpo, tudo mais, o que mais me atraiu foi a anatomia do trato digestivo. E já desde cedo, quando acadêmico, mesmo depois de escolher a cirurgia como residente e depois focar em aparelho digestivo, foi isso que me fez me apaixonar por isso e saber que a gente tem doenças que são tratadas de maneira até simples, muitas vezes, mas que trazem um grande resultado para o paciente. Para o senhor, qual é a importância da primeira consulta? Completa. É na primeira consulta que a gente vai sentir o que o paciente tem, fazer o diagnóstico mais apurado da doença e propor de maneira muito detalhada e atenciosa o tratamento que esse paciente precisa fazer. Então, a primeira consulta, eu diria que é o momento mais importante, é o momento onde o paciente vai criar conexão com o profissional cirurgião e vai entender sobre a sua doença e entrar nesse processo de tratamento. Doutor, ao longo de sua trajetória, o que mais mudou na forma de cuidar dos pacientes? Então, desde cedo a gente sempre procurou trabalhar com maior cuidado, mas tendo cada vez mais pacientes e trabalhando cada vez mais com esse tipo de problema, a gente conseguiu perceber na prática que o paciente e suas doenças, todo o processo de saúde e doença do paciente é importante desde a primeira consulta, aquilo que a gente vinha falando antes. Atenção aos detalhes, o cuidado desde o início, sentir o que incomoda mais, não apenas aquele diagnóstico específico para oferecer para o paciente o melhor tratamento possível. Existe algum caso ou aprendizado que marcou a sua carreira? Certamente, né? Todos os dias a gente se depara com casos desafiadores ou casos que fogem um pouco do padrão comum. Mas eu posso dizer que lá, alguns anos atrás, eu tive uma paciente muito especial que eu conheci na urgência, que tinha um problema muito sério de hérnia de hiato. Uma hérnia grande que ficava voltando todas as vezes. E a gente precisou operar essa paciente 4 vezes para a gente conseguir sucesso no tratamento dela. E com certeza a gente passou uma confiança para ela que fez ela ficar com a gente e ela entender que era um problema de fato anatômico e que a gente precisou de mais recursos com o passar do tempo para resolver. Então esse foi um caso bem marcante. Doutor Flávio, como o senhor lida com o medo e a ansiedade dos pacientes antes de uma cirurgia? Isso é uma coisa que a gente está habituado, né? Nem todo paciente já conviveu com cirurgia ou muitos pacientes nunca operaram, nunca passaram perto de um diagnóstico cirúrgico.
Então é muito importante a gente dar maior atenção e explicar ao paciente os detalhes de toda a sua doença, de tudo que ele vai precisar fazer, até para que esse medo, essa ansiedade diminua. E com certeza diminuindo isso, a gente consegue até melhores resultados no tratamento. O quanto para o senhor a escuta e o acolhimento influenciam no sucesso do tratamento? Completamente. Então, assim, hoje em dia para o cirurgião não basta apenas operar. A gente não está aqui apenas para fazer uma cirurgia pontualmente. A gente está aqui justamente para dar atenção ao paciente, entender que muitas vezes, mesmo tendo um diagnóstico cirúrgico, a gente pode não operar, dependendo do que o paciente tem. Então, a gente sempre está aqui para buscar o melhor para o paciente, oferecer para ele o melhor tratamento possível, seja ele cirúrgico ou não. O que mais o paciente precisa sentir ao confiar sua saúde a um cirurgião? Com certeza, a confiança no profissional é um dado muito importante. Então, o paciente ele precisa se sentir seguro de que o cirurgião tem todo o conhecimento técnico e científico para tratar a doença que ele tem e, além disso, sentir que esse cirurgião está apto a cuidar dele quando ele precisar. Não só o cirurgião, mas a sua equipe, tudo que vai vir no processo cirúrgico dele. Então, o conhecimento técnico é muito importante, mas o cuidado com o paciente, a atenção, a escuta ativa são coisas muito importantes, que também fazem com que o paciente tenha mais confiança. Eu agradeço a sua participação e peço que o senhor deixe uma mensagem, se possível, para quem convive com problemas digestivos e continua adiando o tratamento. Sim. Eu que agradeço a oportunidade e o meu recado é que doenças digestivas podem ser às vezes silenciosas, e que às vezes podem trazer até mesmo poucos sintomas, mas que é muito importante nesses casos a gente sempre ter o acompanhamento e o cuidado de um especialista para que a gente evite o agravamento dessas situações e que a gente possa tratar isso com mais segurança e menos risco de complicações, sendo isso operando ou tratando de maneira não cirúrgica, né? Muitas doenças que a gente acaba atendendo acabam não precisando de cirurgia, mas a gente está aqui para isso, para oferecer esse cuidado e principalmente promover saúde, ou seja, não deixar com que esse tipo de doença se torne um desconforto permanente e que a gente consiga resolver isso da melhor maneira possível. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado a você.